Quero desejar a você que me assiste a doce paz do Senhor Jesus. A minha oração, o desejo de meu coração é que Deus abençoe a sua vida e a vida de toda a sua família. Quero compartilhar com você mais uma vez a palavra de Deus e nesta feita eu quero trazer uma palavra motivacional. E este é o desejo do meu coração, que Deus venha abençoar a sua vida através da exposição desta palavra. Todos nós sabemos que um dia começa e nunca sabemos como ele terminará. A Bíblia diz que não sabemos o que acontecerá no dia seguinte. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versos 13 e 14, deixa claro esta assertiva, que não sabemos o que nos acontecerá. Planejamos, pensamos, refletimos, projetamos e não sabemos o que acontecerá no dia seguinte. Pensando sobre isso, me veio a seguinte consideração. Provérbios capítulo 20, versículos 24, diz que os passos do homem dependem do Senhor. Me veio uma outra consideração. Provérbios capítulo 16, versículo de número 9, diz que os passos do homem é dirigido por Deus. E em ato contínuo me veio a terceira consideração. Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz que os projetos de Deus prevalecem sobre os projetos do homem. E em ato contínuo, pela quarta vez, veio novamente Provérbios 27, 1, onde diz que o transcorrer do dia é desconhecido pelo homem, mas é facultado, visualizado por Deus. Logo, eu tenho aprendido que o homem não sabe o que acontecerá no dia seguinte. Pensando sobre isso, me veio à cabeça a imagem de um homem que gostaria de compartilhar, que gostaria de trazer aqui neste momento para junto meditarmos. A Bíblia fala de um homem que planejou um futuro maravilhoso, um futuro brilhante. E Jesus fala sobre ele em Lucas capítulo de número 12, a partir do versículo 15. Jesus conta que este homem era um grande fazendeiro, era um homem muito rico, e ele olha em um determinado momento para o seu campo e percebe que a colheita seria maior do que os seus celeiros. E ele diz para si mesmo: vou construir celeiros maiores para acumular toda a colheita. E depois ele diz para si mesmo: agora dizendo para si, você tem longa vida pela frente, você pode desfrutar anos pela frente. E a palavra de Deus diz que Jesus diz assim: louco, esta noite me pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? A vida de um homem não consiste apenas nos bens que ele possui. O versículo de número 15 do capítulo 12 de Lucas fala sobre essa questão. Jesus deixa claro isso, que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Nós sabemos que para o mundo o homem é avaliado pelo fato de ter posse, ter diploma, ter conhecimento, ter status social e etc. Para Deus, o homem é avaliado pelo fato de ser santo, ser perfeito, ser humilde, ser servo e etc. O conceito de grandeza para o mundo não se aplica para Deus. Rico para o mundo é pobre para Deus. Lucas 12, 21 fala sobre essa questão. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Aquilo que é de muito valor para o mundo é abominável para Deus. Lucas capítulo 16, versículo 15. Aquele que é grande neste mundo é pequeno para Deus. Mateus capítulo número 20, versículo de número 26. Para Deus, o bom nome vale mais do que grandes riquezas. Provérbios capítulo 22, verso 1. E nome aqui na cultura judaica, nome fala de caráter. É melhor ser uma pessoa boa, com boa índole, um caráter balizado, e por que não dizer caráter balizado na palavra de Deus, com princípios da palavra do Senhor. Então, o bom nome vale mais do que a muita riqueza. Jesus disse que o homem é conhecido pelo seu caráter em Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo capítulo 7, a partir do versículo 16 em diante.
conheceríamos as pessoas pelos frutos, as suas boas ações, as suas boas obras. E Jesus associa a luz às boas obras em Mateus capítulo 5, versículo 16. As trevas é associada às más obras, disse Jesus, em João capítulo 3, do versículo 19 ao 21. Então a pergunta que não quer calar: o que caracteriza um grande homem? O que é preciso fazer para ser um grande homem? É sobre esta questão, é sobre esta assertiva que eu gostaria de trazer uma palavra para o teu coração aqui hoje. Eu quero pregar, trazer uma palavra para você sobre o pequeno grande homem. Tenho aprendido que onde a mente vai, o homem vai atrás. Tenho aprendido, de acordo com o pensamento de alguns filósofos, como Norman Vincent Peale, disse o seguinte: mude seus pensamentos e mudará seu mundo. O filósofo Ralph Waldo disse: o homem é aquilo em que ele pensa constantemente. Isso é ratificado pela palavra do Senhor com base em Provérbios 23, 7. Efésios capítulo 4, versículos 23, fala que como imagina em sua alma, assim o homem é. Se você pensa pequeno, se tornará um homem pequeno. Se você pensa coisas grandes, se tornará um homem grande. Porque o teu Pai, o teu Senhor, o teu Deus é grande. Logo te fará à medida do que você vem projetando, alimentando em sua alma, em seu coração. Você não mede as pessoas pelo tamanho, mas pelos seus feitos. As pessoas não são medidas pelo seu tamanho. O que torna um homem grande não é a sua estatura. O que torna um homem grande são os seus feitos. Então, eu quero trazer uma palavra para você com base no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, que vai do versículo 1 até o versículo de número 10. Está escrito desta forma e nos fala a respeito de um homem, de um pequeno, grande homem, Zaqueu. Acredito que você deva ter ouvido a história de Zaqueu e é sobre este personagem que gostaria de falar. Diz a palavra do Senhor, Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, o qual procurava ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Então correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, porque passaria por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois devo ficar em tua casa hoje. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todos os que o viam isso começaram a murmurar, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É sobre este personagem que eu quero me pautar aqui para trazer uma palavra ao teu coração. Eu quero falar sobre o pequeno, grande homem. O que me torna pequeno? É a primeira pergunta que eu gostaria de levantar aqui. O que torna uma pessoa pequena? O que faz a pessoa se tornar pequena? Lhe darei algumas razões aqui. Primeira razão, o que me torna pequeno são as minhas companhias. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 33, diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios, capítulo número 13, versículo 20, diz: quem anda com sábio se torna sábio. Provérbios, capítulo 22, versículo 24, diz: quem anda com iracundo acaba em confusão. Provérbios, capítulo 23, versículo 27, diz: quem anda com prostituta acaba em ruína. Provérbios, capítulo número 12, versículo 19, diz: quem anda com mentiroso acaba mentindo. Salmos, capítulo número 1, versículo 1, diz: quem anda com escarnecedor acaba escarnecendo. Provérbios, capítulo número 11, versículos 13, diz: quem anda com fofoqueiro acaba fofocando. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, o que torna um homem pequeno? As más companhias. Segundo, o que torna um homem pequeno? O que torna pequeno são os meus pensamentos.
Provérbios capítulo 23, versículo 7, Efésios capítulo número 4, versículos 23, fala sobre essa questão. Homens grandes pensam grandes, homens pequenos pensam pequeno. E eu te pergunto, qual o tamanho de teu Deus? Se o teu Deus é grande, então por que pensar pequeno? O apóstolo Paulo dizia, posso todas as coisas, porque Ele, o Senhor, me fortalece. Então eu te pergunto, o teu Deus, qual o tamanho do teu Deus? O que torna um homem pequeno? A terceira verdade sobre essa questão é, o que me torna pequeno não é a minha estatura, e sim as minhas atitudes. Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao 10, falará sobre essa questão. As minhas ações me tornam pequeno. Então, o que me torna pequeno? As más companhias. O que me torna pequeno? Os meus pensamentos. O que me torna pequeno? As minhas ações, as minhas atitudes. E eu quero aqui falar sobre Zaqueu. Quem era Zaqueu? Primeiro, deixa-me falar sobre a cidade na qual ele morava, Jericó. Jericó, em hebraico, se chama cidade de fragrância, em hebraico. Nos tempos antigos, em Deuteronômio capítulo 34, versículos 3, diz que era a cidade das palmeiras, uma cidade linda, suntuosa, bonita. Em Josué capítulo 6, a Bíblia diz que as muralhas de Jericó são derrubadas. Lá vivia uma prostituta que se tornou importante na história de Israel. Segundo o livro de Reis, capítulo número 2, versículo 5, diz que havia nesta cidade uma escola de profeta. E nos tempos de Jesus, como era Jericó? Estava localizada no Vale do Jordão, ficava a 8 quilômetros do Rio Jordão, 27 quilômetros de Jerusalém, perto do Mar Morto, era uma próspera cidade comercial. Alguns historiadores dizem que era uma cidade suntuosa, gigantesca. Era uma rota comercial do tráfico internacional de bálsamo. Era a cidade onde o rei Herodes passava o inverno. Dizem os estudiosos e arqueólogos que algumas mansões estavam ali na cidade de Jericó e alguns homens prósperos viviam, residiam na cidade de Jericó. A cidade de Jericó tinha lá a casa, por que não dizer, a mansão do rei Herodes para ele passar o inverno, ou os invernos. Também era a cidade onde habitavam muitos sacerdotes, pessoas de posse, de condições. Em Lucas capítulo 18, versículos 35, diz que Jesus curou um cego nesta cidade, conhecido como filho do Timeu, ou o Bartimeu. Era a segunda cidade da Judéia. Jericó era a segunda cidade da Judéia, de tão importante que ela era. Era uma cidade suntuosa e foi destruída pelos romanos no ano 230 do ano Domini. Então, a cidade de Jericó era uma cidade linda, maravilhosa. E o aspecto, falando ainda sobre Zaqueu, Zaqueu morava nesta cidade. Quem era Zaqueu? Zaqueu era, o versículo 3 do texto em que lemos, do capítulo 19, versículo 3 diz que ele era um homem de pequena estatura, era um homem baixo. Qual era o aspecto social de Zaqueu? Qual era o aspecto social de Zaqueu? Versículos 1, 5 e 9 diz, do capítulo 19 de Lucas, diz que ele tinha um endereço físico, ou seja, ele morava em Jericó. 2. Ele tinha identidade, ele tinha nome. Uma pessoa, para ser grande, uma pessoa para se tornar grande, ela precisa de um endereço, ela precisa de um nome. Zaqueu. Zaqueu, em grego, é puro, pessoa pura. Zaqueu tinha origem. Do versículo 9 diz que ele era judeu. Então, quem era Zaqueu? Versículo 2, era chefe dos publicanos. Então, ele tinha uma profissão. Quem era Zaqueu? Versículo 2 do capítulo 19. Ele era rico. Então, ele tinha posse. Quem era Zaqueu? Versículo 7, era conhecido na comunidade. Quem era Zaqueu? Versículos 5 e 9. Jesus se hospedou em sua casa. Então, ele tinha casa. Então, este é o aspecto social da vida de Zaqueu. Ele tinha residência, ele tinha endereço,
ele tinha um nome, ele era de uma descendência, ele tinha uma profissão, ele tinha posse. Este era Zaqueu. Mas, e o aspecto espiritual da vida de Zaqueu? Versículo 7 diz que ele era pecador. Versículo 3 diz que ele queria conhecer Jesus, ele tinha desejo de conhecer Jesus. No versículo 8, ele era conhecedor da lei, ele conhecia a lei. Ele, no versículo 8, diz: Senhor, se tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isto está na lei, em Êxodo capítulo 22, versículo 1, em Levítico capítulo 5, versículo de número 20. Ele conhecia, portanto, a lei. Quem era Zaqueu? Versículo 8, estava disposto a corrigir os seus erros do passado. Se você quer ser grande, aprenda a corrigir os erros do passado. Mude a rota se for preciso. Volte, retroceda um pouco atrás para avançar com cautela, com sabedoria, e assim a mão de Deus vai estar sobre a sua vida. Quem era Zaqueu? Versículo 6, recebeu a Jesus com alegria. Algo que precisa ser plantado, fincado no coração de muitas pessoas que não estão mais recebendo Jesus com alegria. Quantas pessoas até vão à igreja, mas não tem mais aquele brilho, não tem mais aquela alegria. Como disse o rei Davi: alegrei-me de estar em tua presença, fiquei feliz quando alguém me convidou a ir à tua casa. As pessoas têm perdido o brilho de se encontrar com Jesus, de estar com Jesus, ou até mesmo de ir à igreja onde Jesus vai estar. Zaqueu não, Zaqueu tinha alegria de receber Jesus. Quem era Zaqueu? Versículo 8, é aquele que se compadeceu do pobre. No versículo 9, a Bíblia diz que ele recebe a salvação. Então este é o aspecto espiritual da vida de Zaqueu. O que tornou Zaqueu um grande homem? Eis a questão. O que tornou Zaqueu um grande homem? O que fez de Zaqueu um grande homem? 3 coisas levaram Zaqueu a se tornar um grande homem. Primeira coisa fez com que Zaqueu se tornasse um grande homem. Zaqueu pensou que outros não pensaram. Se você quer ser um grande homem, se você quer ser uma grande mulher de Deus, você precisa pensar fora da caixa. Ele teve uma visão de futuro. Enquanto a multidão apertava Jesus, enquanto a multidão estava ali, Zaqueu também desejava ver Jesus. Zaqueu também desejava estar ali perto de Jesus. E ele teve uma ideia. Vou adiante, subirei naquela árvore onde Jesus vai passar e então verei ele. Então, se você quer ser um grande homem, você tem que pensar aquilo que outros não pensam. Se você perceber, você vai ver que as grandes personalidades do mundo hoje pensam diferente da multidão, pensam diferente da maioria. O que fez Zaqueu? O que tornou Zaqueu um grande homem? Zaqueu pensou o que outros não estavam pensando. A segunda coisa que fez Zaqueu se tornar um pequeno grande homem: Zaqueu fez o que outros não fizeram. Então, o que foi que Zaqueu fez? No versículo 4 diz que ele toma uma atitude. Ele não fica ali com a multidão, ele toma uma atitude. Irei, correrei, irei adiante, subirei naquela... Ele toma uma atitude, ele não fica ali. Ele toma atitude. Ele emprega esforços para atingir o seu objetivo, ou seja, ele sobe na árvore. Ele não apenas saiu de onde ele estava, ele correu e subiu a árvore. E temos aprendido que também Zaqueu obedeceu a Cristo. Ele desce. Às vezes as pessoas precisam tomar essa atitude, né, de fazer o que outros não fizeram. O que foi que Zaqueu fez? Zaqueu correu. Ele toma uma atitude. Segundo, Zaqueu subiu, ele empregou força, energia. Você quer conquistar algo na vida? Você quer ser alguém na vida? Quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quer conquistar grandes coisas na vida? Ah, eu quero fazer isso, pastor. Então empregue esforço. Zaqueu empregou esforço de subir na árvore. E terceiro, o que foi que Zaqueu fez? Zaqueu obedeceu a Cristo. Cristo olha para ele e diz assim: desce. Zaqueu desceu. Às vezes, pessoas querem serem grandes, mas não aprendem a descer. Desce, meu irmão, deste salto alto. Desce do orgulho, desce da prepotência, desce da auto-vanglória, desce. Se você quer ser grande, aprenda a ser pequeno, aprenda a ser humilde. Se você quer que Deus venha te exaltar,
Permita ser um instrumento pelo qual Deus vai te usar para mostrar ao mundo, através da sua vida, a sua glória e o seu poder. Então, o que Zaqueu fez para se tornar um grande homem? Ele pensou o que outros não pensavam, ele fez o que outros não fizeram e ele conseguiu o que outros não conseguiram. O que foi que Zaqueu conseguiu que a multidão não conseguiu? Versículo 5, a atenção de Jesus. Você precisa fazer algo para atrair a atenção de Jesus. As multidões vão às igrejas, nos finais de semana estão ali, mas pouquíssimas pessoas conseguem atrair a atenção de Jesus. Zaqueu fez isso. Por isso, Zaqueu se torna um pequeno grande homem. O que foi que Zaqueu fez para conseguir isso? Versículos 5 e 9. Hospedar Jesus em sua casa. Hospede Jesus em sua casa. O que Zaqueu fez? Versículo 9. Reconhecimento pelos seus feitos. Zaqueu fez isso. E, versículo 9, Zaqueu obteve por tudo isso a salvação, o perdão de seus pecados. Então, o que eu preciso fazer para me tornar um grande homem? Pense pense fora da caixa. Pense o que outros não estão pensando. Zaqueu fez isso. Pensou aquilo que a multidão não estava pensando. O que foi que Zaqueu fez? Fez o que os outros não estavam fazendo. E o que Zaqueu conseguiu? Conseguiu a atenção de Jesus, conseguiu hospedar Jesus em sua casa, conseguiu o seu reconhecimento e obteve o perdão de seus pecados. A maior bênção de Deus é termos Jesus hospedado em nossas casas. A maior bênção de Deus. Eu sei, conheço histórias de homens economicamente e financeiramente bem de vida, até milionários ou bilionários, mas não tem paz na sua alma, não tem harmonia no seu lar, a sua vida parece mais a casa de uma casa de destruição, sem ordem, sem equilíbrio, sem paz na alma, tomam psicotrópicos para poder dormir, mas se você hospedar Jesus em sua casa, a mão de Deus vai estar abençoando a sua vida todo o tempo. Isaac Newton disse o seguinte, para encerrar, quero citar a frase de Isaac Newton. Isaac Newton dizia o seguinte: se conseguir enxergar mais longe, é porque procurei ver acima dos ombros dos gigantes. Muitas vezes você precisa subir montanhas, muitas vezes você precisa romper barreiras, para só então conseguir ver o horizonte e então crescer. Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, seja um pequeno grande homem, seja uma pequena grande mulher. Deus abençoe a sua vida, traga paz à sua alma, prosperidade à sua vida e te faça compreender tudo isso e que você possa colocar em prática. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.